O Instituto de Educação e Saúde de Taquara está apresentando Estudos do Livro de Apocalipse, que está sendo apresentado por Diego Silva. Essas aulas foram ministradas aos alunos do IEST em 2009. Hoje nós vamos estudar Apocalipse capítulo 2. Apocalipse 2, 12 a 17, a igreja de Pérgamo. Pérgamo significa elevado ou exaltado. Nós já estudamos essa semana 2 períodos. O período de Éfeso e Esmirna. O período da igreja apostólica e o período da grande perseguição. E como nós estudamos no livro de Daniel, durante toda a história, Satanás ele teve 2 táticas através das quais ele tentava destruir o povo de Deus: a transigência e a perseguição. E durante os períodos das igrejas de Éfeso e Esmirna, do ano 31 ao ano 323, nós temos 2 períodos de intensa perseguição. O Império Romano não tolerava o cristianismo. Os cristãos não poderiam praticar sua fé de forma legal. Hoje nós temos alguns países que são muçulmanos e o cristianismo também não tem muito acesso. A China, um país budista que também tem muitas leis que proíbem o cristianismo. Mas, de forma geral, hoje nós vivemos em um período de transigência. A perseguição ela não atinge a maioria dos membros da Igreja de Deus aqui na Terra, mas Satanás está destruindo a Igreja através da transigência. Então, o período de Pérgamo, que é o período da transigência, do ano 323 a 538. Esse é o período no qual a igreja e o Estado se uniu. A igreja passou a depender da força civil para impor suas dogmas. O bispo de Roma não foi instituído como o imperador romano durante esse período. Isso foi a fase de transição. Foi só durante o período de Justiniano que o bispo de Roma foi colocado oficialmente como imperador do mundo ocidente, da Europa. Período da transigência. Lembra quando nós falamos que a verdade ela não precisa do Estado para permanecer? Ela não precisa da força? Ela não precisa de exércitos, ela por si mesma permanece. Quando a igreja ela precisa se valer do Estado para alcançar seus objetivos, é porque ela perdeu o poder de Deus. Assim como, por exemplo, nos dias de Cristo, a igreja precisou de César para destruir a influência de alguém que ela julgava ser uma ameaça ao bem da igreja, Jesus. Ou seja, ela precisou de depender da força do Estado. É porque ela perdeu a força de Deus. Sempre a igreja, quando ela precisa do Estado, é porque ela perdeu o poder de Deus. Então João viu, e nós podemos ver como se desenrolou a história da igreja aqui na Terra, de seus dias para frente. Apocalipse capítulo 2, versículo 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Nós já descobrimos o que representa a espada aguda de 2 fios. Palavra de Deus. Então Jesus se apresenta como aquele que tem a palavra de Deus. E essa palavra ela é comparada com uma espada aguda de 2 fios que penetra.
Então, Jesus se apresenta sempre de uma forma que nos leva a entender um pouco da necessidade daquela época. A palavra de Deus. Porque com a transigência vem uma fome espiritual. Com a transigência vem uma fome espiritual. Uma fome da palavra de Deus. Verso 13. Aprovação. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Essa aprovação não é nem tanto direcionada aos membros da igreja dessa época, não. É direcionada a um grupo que é representado por um homem chamado Antipas. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Compara esse texto com Apocalipse 13, verso 2. O trono de Satanás. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. Quem é o dragão desse verso? O dragão de Apocalipse 13, 2. O dragão é, comparado com Apocalipse 12, verso 9, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás. Então o dragão é quem? Satanás. E aqui em Apocalipse 13, 2, fala que o dragão deu à besta que subiu do mar o seu quê? Seu poder e o seu trono. Então, Jesus disse à igreja de Pérgamo que ela habita onde? Onde está o trono de Satanás. Mas quem ocupa o trono de Satanás? Baseado em Apocalipse 13, 2. Roma. O trono é equivalente a Roma. E especialmente Roma papal. Vamos voltar a Apocalipse 2. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E quem ocupa o trono de Satanás? A besta que subiu do mar. Roma papal. Então aqui nós vemos, se compararmos os textos, uma clara referência a Roma papal. Ou seja, os cristãos desse período de 323 a 538 estavam vivendo no meio do surgimento de Roma papal. Compara também essa expressão, onde está o trono de Satanás, com a seguinte passagem. 2 de Tessalonicenses 2,4. 2 de Tessalonicenses 2,4. Diz assim: o qual, falando do filho da perdição, o homem do pecado, se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Satanás, ele quer ocupar o lugar de Deus. E na tentativa de ser Deus, ele estabelece o seu próprio trono, onde ele recebe a sua adoração. E durante o período da Idade Média, Satanás teve a oportunidade de desfrutar daquilo que ele queria. Deus permitiu que ele ocupasse aqui na terra um trono, uma contrafação
da religião verdadeira, que é Roma Papal. Continuando, Apocalipse 2, verso 13. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, ou seja, Roma. E retens o meu nome. A religião verdadeira, ela não foi abandonada de um dia para o outro. Foi um processo gradual. Uma das primeiras coisas foi a substituição da guarda de sábado para o domingo. A princípio, não era nem que o sábado deixou de ser guardado e domingo o substituiu de forma tão brusca. Domingo foi celebrado por um tempo juntamente com o sábado. E então Constantino, aos poucos, gradualmente veio com a transigência. O imperador romano que se converteu ao cristianismo e depois teve o intuito de unir o Império Romano, trazendo os pagãos e os cristãos juntos sob uma só religião. Se vocês quiserem maiores informações, vocês podem procurar o livro Paganismo Batizado, que relata muito bem a história de como o paganismo se infiltrou dentro da igreja, como as festas pagãs, que já existiam até mesmo antes da vinda de Cristo, conseguiram ter lugar dentro da igreja cristã. A Páscoa, Natal e outras datas, o próprio domingo, como esses elementos pagãos se infiltraram, se estabeleceram dentro da igreja. Apocalipse 2, 13, continuando. E não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Essa palavra Antipas também é interessante. A palavra anti representa ou significa contra, e paz, pai, ou padre, ou papa. Pode ser traduzido de qualquer forma. Antipas, não sabemos quem foi, historicamente falando, não temos nenhuma informação sobre ele, mas o nome leva a entender que ele representa aqueles que, durante o período de transigência, não aceitaram os erros pagãos. E por não ter aceitado a apostasia, aqui diz que ele foi morto entre eles, onde Satanás habita. E se você comparar com o período, você vai ver que realmente muitos fiéis que não aceitaram a guarda de domingo e não aceitaram o paganismo batizado dentro da igreja, não aceitaram a transigência, foram chamados fanáticos, foram chamados extremistas, foram considerados inimigos da igreja, foram considerados pessoas desleais à igreja, apesar de que pessoas como Antipas não estavam se levantando contra a igreja, mas sim contra as abominações da igreja, sim contra as heresias que estavam se levantando contra a igreja. E sempre foi, em toda a história da igreja, de Israel até a igreja cristã, muito difícil de distinguir entre os dois. Lealdade à igreja. O que isso realmente significa? Se você estudar o livro de Jeremias, por exemplo, Jeremias, ele era considerado um inimigo da igreja. Mas Jeremias não era um inimigo da igreja. Ele era um defensor da igreja. Porque lealdade à igreja é igual à lealdade a Deus. O conceito protestante é o quê? Lealdade a Deus automaticamente torna a pessoa leal à igreja. Notem bem, o conceito protestante, ou seja, o conceito verdadeiro. Lealdade a Deus automaticamente torna a pessoa leal
à igreja. E, portanto, deslealdade a Deus automaticamente coloca a pessoa em uma posição de deslealdade à igreja. Mas no período da igreja de Pérgamo, esse quadro foi invertido. Esse quadro foi invertido, assim como nos dias de Jeremias. E no caso, pessoas como Antipas, que protestaram contra as heresias que estavam se infiltrando, foram acusadas de serem desleais à igreja. Por quê? Para essas pessoas que fizeram tais acusações, lealdade à igreja era igual a lealdade à liderança. Isso é o conceito católico. Antipas foi considerado desleal à igreja porque ele protestou contra o bispo de Roma. Ele protestou contra a vinda de Constantino, junto com todos os rituais pagãos que ele apresentou à igreja. Então, por ele ser desleal ao que a liderança queria introduzir na igreja, desleal aos conceitos e à filosofia do bispo de Roma, ele foi então acusado de ser desleal à igreja. Nada novo. Vamos abrir em 1 de Reis, porque esse conceito não é novo, não foi algo novo nos dias de Pérgamo. 1 de Reis, capítulo 18, verso 17. E sucedeu que, vendo Acabe, rei de Israel, a Elias, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? Na mente de Acabe, o que era um inimigo da igreja? Na mente de Acabe. Na mente de Acabe, um inimigo da igreja era uma pessoa que não aceitava e apoiava o culto a Baal que a liderança da igreja estava promovendo. Se você lê o contexto da história, é isso que nos apresenta. Acabe chega para Elias e fala: Elias, tu és perturbador de Israel. Essa pergunta não foi uma pergunta, não, foi uma declaração, tá? Elias, tu és inimigo da igreja de Deus. Por que ele chegou a essa conclusão? Porque Elias havia demonstrado através de protestos orientados por Deus que ele não concordava com o culto a Baal que estava sendo promovido em Israel. Então, segundo a mente de Acabe, deslealdade à igreja é equivalente a não aceitar o culto que a liderança está promovendo. Agora, vamos ver qual é o conceito de Elias quanto à deslealdade à igreja. Verso 18. Então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, eu não sou inimigo da igreja, mas tu e a casa de teu pai. Então, segundo a mente de Elias, quem era o inimigo da igreja? Acabe. Por que Acabe era inimigo da igreja? Ele explica: porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalim. Então, quando Antipas foi considerado desleal, não só Antipas, outros. Antipas é apenas um homem que representa um grupo que viveu na época. Quando Antipas foi acusado de ser um inimigo da igreja,
A história apenas estava se repetindo. E se hoje alguém levantar a acusação, inimigo da igreja, deslealdade, precisamos entender de que ponto de vista essa pessoa que está levantando tais acusações está abordando. Do ponto de vista de Acabe ou do ponto de vista de Elias. Porque protestar não é equivalente à deslealdade. É outra coisa que hoje nós temos um grande problema. Protestar não é equivalente à deslealdade. Na realidade, se você estudar o livro Grande Conflito, a irmã White, ela deixa bem claro que não protestar em um momento de crise é considerado por Deus um dos piores crimes contra ele. Neutralidade é covardia. Então, a igreja luterana, a igreja presbiteriana, as igrejas da Reforma Protestante, elas surgiram não da deslealdade, elas surgiram do protesto. Não eram pessoas rebeldes, pessoas indisciplinadas e pessoas que estavam comprando briga com a liderança católica, que surgiram e levantaram novas igrejas e um novo movimento. Não. A igreja protestante, ou o movimento da Reforma Protestante, nasceu desse princípio de protestar. Não protestar por protestar, mas protestar contra o erro. E, tem mais, a igreja adventista do sétimo dia também nasceu do protestantismo. Porque com o tempo o protestantismo foi esfriando, não cresceu e seguiu a luz que Deus queria continuar dando. Então, os adventistas foram pessoas que se levantaram dentro de suas próprias igrejas, batistas, presbiterianas, luteranas, etc., e falaram, tem coisa errada. A voz da profecia está clamando e nós não estamos ouvindo. Todos os adventistas foram protestantes. Inclusive Ellen White, sua família, que no final foram excluídas da igreja metodista por terem protestado, quer por palavras ou por atitudes. Porque quando o pastor da igreja da irmã White, quando ela era pequena, disse, não vai ouvir Guilherme Miller, e Ellen White, sua família, foram ouvir Guilherme Miller, a igreja metodista considerou isso um ato de rebeldia. E por isso a família White foi excluída. Mas aquilo era o quê? Lealdade ou deslealdade? Segundo a definição de Elias, isso é lealdade. Por quê? Eles estavam seguindo a luz de Deus. Então aquele protesto não foi deslealdade a Deus e, portanto, não poderia ser deslealdade à igreja. Então, nossa igreja ela surgiu desse princípio de protestantismo. E Antipas eram protestantes. Contra paz, ou padre, ou bispo, ou papa. E ele representa o grupo dessa época que não aceitou a guarda do domingo, não aceitou o paganismo que infiltrou na igreja e, portanto, foram consideradas essas pessoas inimigas. Daí surgiu os valdenses, os huguenotes, os albigenses. A igreja no deserto surgiu dos Antipas, da época da igreja de Pérgamo. Ok, vamos voltar a Apocalipse 2. Estamos agora no verso 14. Nós acabamos de falar de Antipas. Antipas foi o motivo da aprovação desse período. Se não fosse por Antipas, talvez essa igreja não teria nenhuma aprovação. Será que tem uma igreja que não recebeu aprovação dentre as 7? Se você estudar as 7 igrejas, só uma, Laodiceia.
Será que Laodiceia não vai ter Antipas? Isaías capítulo 1 fala assim: se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado um remanescente, Israel seria como Sodoma e Gomorra. Isaías 1:9. Antipas foi o motivo da aprovação desse período. Foi nesse período escuro e terrível, na época, na história da igreja, de alegria, que deu uma pequena sombra de luz. No verso 14, nós temos algumas poucas coisas contra Pérgamo. Jesus vai abordar. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Aqui nós temos duas personagens bíblicas mencionadas: Balaão e Balaque. Historicamente, quem eram essas pessoas? Balaque, rei dos Moabitas, rei de Moabe. Balaão, profeta de Deus. Isso aqui não precisa nem adivinhar muito para descobrir o que isso representa. Aqui nós temos Balaão, profeta de Deus, um líder religioso, e Balaque, um rei moabita, pagão. Interessantemente, Balaque, alguém sabe o que representa esse nome? Desolador. Desolador. Vamos aprender um pouco acerca de Balaão. Primeiro, Balaão ensinou Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel. Isso nós lemos aqui no verso 14. Parece que Balaão desejava amaldiçoar Israel por causa da rica recompensa que Balaque lhe oferecera se tal fizesse. Balaque se sentia ameaçado pela presença dos israelitas. Balaque, ele sabia que Deus havia operado milagres pelo seu povo, na saída do Egito, na travessia do Mar Vermelho. Tudo aquilo ficou bem conhecido. Então Balaque, sentindo essa ameaça, ele se uniu com Balaão, um profeta do Deus de Israel, oferecendo-lhe vantagens temporais para que ele conduzisse o povo de Deus a cair. Quem conhece a história do período de Pérgamo, não preciso nem entrar em detalhes, para mostrar o cumprimento e como realmente essa representação de Balaque, Balaão, se encaixa perfeitamente com o que aconteceu nesse período histórico. Porque Constantino era um rei, um imperador pagão, que se sentiu ameaçado pela desunião de seu reino entre os cristãos e os pagãos. Satanás, obviamente, operando por trás, vendo o crescimento do cristianismo, não gostou, e então fez com que Constantino se unisse com os líderes religiosos da igreja, oferecendo-lhes vantagens temporais, e assim essa união da igreja com o Estado causou a queda, o tropeço de Israel espiritual. Vocês acompanharam isso? Isso é muito importante. Mas não lhe sendo permitido pelo Senhor amaldiçoá-lo, resolveu realizar essencialmente o mesmo, embora de um modo diferente. Aconselhou Balaque a seduzir os
israelitas, por meio das mulheres de Moabe, a participarem na celebração dos ritos da idolatria e em todas as licenciosidades que os acompanhavam. O plano surtiu efeito. As abominações da idolatria espalharam-se pelo acampamento de Israel, a maldição de Deus foi atraída pelos seus pecados e morreram 24.000 pessoas. Vamos abrir rapidinho no livro de Daniel capítulo 8, falando do chifre pequeno. Diz algo que talvez a gente passou um pouco por alto na aula de Daniel, que agora seria relevante reforçar. Verso 24, capítulo 8. E se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força, e destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhes aprouver, e destruirá os poderosos e o povo santo. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão. E no seu coração se engrandecerá. E destruirá muitos que vivem em quê? Segurança. E se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Também compara isso com Daniel capítulo 11, falando sobre o levantamento do chifre pequeno, o papado, a abominação desoladora, poder que se levantou no período de Pérgamo. Olha só o que diz no verso 32. E aos violadores da aliança, ele com o quê? Lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. No período de Pérgamo, como foi representado o povo que conhece o seu Deus? Quem representou o povo? Antipas. Agora, quem representa no período de Pérgamo os violadores da aliança? Balaão. Aos violadores da aliança, ele, com lisonjas, perverterá. Não podemos esquecer do fato de que o que levou a igreja de Roma, uma igreja pura, santa, leal a Deus, porque nos dias de Paulo, quando ele escreveu aos romanos, ele estava escrevendo à igreja católica romana apostólica? Não, ele estava escrevendo à igreja de Roma. O que levou a igreja de Roma à apostasia no quarto século, nos dias de Constantino? Lisonjas, atrações a vantagens temporais. Anotem isso, porque vocês precisam entender como a apostasia ela se desenvolve numa igreja. Isso aconteceu com Balaão. Balaão era um profeta de Deus. Balaque, usado pelo inimigo, um rei pagão, o atraiu através de vantagens temporais oferecidas. E ele foi um instrumento usado por Satanás a conduzir a queda de Israel. Está registrado em Números capítulo 25. O que causa a queda da igreja é a prosperidade temporal. Dinheiro. Dinheiro gira em torno da apostasia. Fama e boa reputação. Tudo isso é usado pelo inimigo a trazer apostasia espiritual. Vamos abrir, por exemplo, no livro de Números, capítulo 25. Números 25, 1 a 3. Aqui nós temos a queda de Israel pela sedução de Balaão. E Israel deteve-se em Sitim e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas.
Elas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Agora, abramos em Números 31, verso 14, descrevendo essa mesma cena. E indignou-se Moisés grandemente contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães das centenas que vinham do serviço de guerra. E Moisés disse-lhes: deixastes viver todas as mulheres? E eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de transgredir contra o Senhor, no caso de Peor. Por isso houve aquela praga entre a congregação do Senhor. E agora vamos para Deuteronômio 7:25, ainda no mesmo assunto. A apostasia de Baal-peor pela influência de Balaão, que foi atraído por Balaque. Deuteronômio 7:25. Eu queria que nós frisássemos uma palavra, porque se nós tivéssemos uma palavra para descrever Balaão, seria essa aqui. As imagens de escultura de seus deuses queimarás a fogo. A prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que não te enlaces neles, pois abominação é ao Senhor teu Deus. Se você comparar a palavra idolatria no Antigo Testamento, você vai ver que o que é idolatria para Deus, nada mais, nada menos que abominação. Um culto falso. Salmo 106, 28. Só mais um texto falando de Balaão. Salmo 106, 28. Também se juntaram com Baal-peor e comeram os sacrifícios dos mortos. Idolatria e espiritismo estavam relacionados com Balaão. Isso é muito interessante. Mas se nós fôssemos resumir em uma palavra, seria abominação. Mas acabamos de ler, se foi muito rápido, depois vocês pegam esses textos e leem novamente. Idolatria e espiritismo são as duas doutrinas de Balaão, e Deus ele resume em uma só palavra: abominação. Agora é interessante então ajuntar Balaão e Balaque, e nós temos o quê? A abominação desoladora. A palavra abominação está sempre relacionada com a parte religiosa. E a desoladora, a parte política. A união do Estado e a Igreja. Balaão e Balaque. Um objetivo, inspirado por Satanás: destruir a fé dos santos. Destruir o arraial de Israel. Mais alguns textos que vocês quiserem anotar. 2 de Pedro 2,15 fala sobre Balaão. E também Judas 11. Em 2 de Pedro e Judas 11, são aquelas duas epístolas que eu já mencionei para vocês, foram escritas com o propósito de minar a doutrina dos nicolaítas. Ou seja, Balaão está relacionado com nicolaíta, no sentido que, nesses contextos de Judas e 2 de Pedro, Balaão é mencionado mais pela motivação de suas falsas doutrinas, que era lucro temporal. Então Pedro e Judas, quando eles alertam a respeito dos falsos mestres, falsos profetas e ensinadores de sua época, eles usam o exemplo de Balaão, que seduziu o povo de Deus com falsos ensinamentos também. Então, comparem. Não é apenas a falsa doutrina de Balaão, mas é o motivo por trás de ter apresentado falsas doutrinas. E qual era? Lucro temporal. E não foi isso o que estava por trás de indulgências. Alguém aqui já estudou sobre indulgências? Alguém aqui já realmente entendeu
a corrupção do catolicismo? É tudo em volta de dinheiro. E se você vê hoje Babilônia, eu não estou falando dos sinceros, porque Deus tem muitos sinceros em Babilônia, mas é um sistema corrupto. Muitas igrejas se abrem por aí porque o líder religioso está atrás de dinheiro. A Igreja Universal, uma das filhas maiores de Babilônia aqui no Brasil, é uma igreja estabelecida com esse objetivo. É o espírito de Balaão, manter o povo no erro, mas ainda desembolsando o quê? Dinheiro. É o rio Eufrates. É a corrente de vida desses homens corruptos que não amam a verdade, não receberam o chamado de Deus para serem pastores do rebanho, mas sugam as ovelhas de tudo que tem. Isso é muito profundo. É muito profundo. O catolicismo é um sistema satânico. Satanás, o objetivo dele é destruir a igreja e manter o povo de Deus na ignorância. Mas o homem que é usado por Satanás, o objetivo dele é lucro temporal, pessoal. Então Satanás ele alcança os seus objetivos se valendo do egoísmo dos homens. Então esses sistemas religiosos que não são de Deus, é muito profundo o que está por trás. Por isso que Deus fala, sai dela, povo meu. O povo de Deus está lá dentro. Mas existem homens que muitos estão conscientes. Balaão não era inocente, não. Ele era um homem consciente do que ele estava fazendo. Ele estava fazendo aquilo para quê? Lucro pessoal. Mas ele sabia a verdade, conhecia e estava voluntariamente, conscientemente enganando o povo. E hoje existe isso. Lamentavelmente, dentro da nossa igreja. Homens que conhecem a verdade, querem manter o povo na ignorância. Não é interessante traduzir determinados livros para o português para que o povo conheça determinadas verdades, mas o objetivo final é continuar com seu emprego, benefícios e comodidade. Esse é o espírito de Balaão. Não que nossa igreja seja Babilônia, mas o espírito de Babilônia hoje se infiltrou dentro dela de forma poderosa. O rei do norte dentro da terra gloriosa. É uma realidade. Esse é o espírito de Balaão. Um homem que tem consciência do que está fazendo, mas quer manter o povo na ignorância e conduzir no erro, porque no final haverá bênçãos temporais para si. Muito sério. Vamos voltar a Apocalipse 2. Apocalipse capítulo 2, versículo 15. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Quando falando sobre o período de Éfeso, ele falou das obras dos nicolaítas, que o período apostólico a igreja tinha evitado e rejeitado, recusado. Mas aqui no período de Pérgamo, o que acontece? Agora tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Nós já falamos sobre os nicolaítas e não vou entrar em detalhe. A doutrina dos nicolaítas é a doutrina pé que vive. Só você confirmar com o comentário de Ellen White sobre Judas, ela menciona os nicolaítas e era uma doutrina que prometia liberdade, mas eles mesmos eram servos da corrupção. Mais uma vez, com o espírito de Balaão. Se você estudar Judas e 2 de Pedro, você vai ver que essa doutrina dos nicolaítas estava diretamente relacionado com o espírito de Balaão. O espírito de Balaão é o quê? O espírito de enganar o povo conscientemente com o fim de se aproveitar ou se beneficiar temporalmente. Não é isso que aconteceu com Balaão? Esse é o espírito de Balaão. Olha, existem muitos homens sinceros, pastores,
da Assembleia, pastores pentecostais, que são sinceros. E eles estão pregando heresia a cada domingo porque realmente não sabem, não conhecem a verdade. Eu já conheci homens assim. Mas, irmãos, tem homens que conhecem a verdade e estão ainda voluntariamente enganando o povo. Por quê? Não querem perder suas vantagens temporais. Este é o espírito de Balaão. E é interessante porque quando estudamos a história de Balaão, quantos estão tão prontos a condenar Balaão? Eu já vi bons sermões pregados sobre Balaão. Mas às vezes a gente sabe olhar para trás e ver e condenar os erros, igual Israel no deserto. Murmuração e reclamação, e a gente pronto a condenar, quando muitas vezes nós não manifestamos melhor fé em nossas próprias vidas. Ou igual os fariseus e saduceus que olhavam para os dias de Jeremias e diziam: se nós vivêssemos nos dias dos pais, nós não mataríamos o profeta. Apesar deles estarem aí, naquele momento, já planejando como matar o próprio Filho de Deus. Verso 16. Agora nós temos o remédio. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Qual é o remédio para a igreja de Pérgamo? A palavra de Deus. A espada do Espírito. Agora, arrepende-te. Arrepende-te. Interprete. Arrepende-te. O que seria arrepende-te? Não segue a doutrina de Balaão e não segue a doutrina dos nicolaítas. Abandone, recuse, rejeite. Okay? Isso é arrepende-te no contexto da igreja de Pérgamo. Verso 17, para concluir, que nós temos a promessa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer. Vencer o quê? A doutrina de Balaão, a doutrina dos nicolaítas. Ou podemos dizer o seguinte: ao que manifestar o espírito de quem? Antipas. Vencer no período de apostasia e imoralidade e queda espiritual é se levantar com o espírito de quem? Antipas. Hoje nós estamos vivendo em um período de quê? Perseguição ou transigência? Deus espera de nós um espírito protestante, um espírito equilibrado, um espírito manso, humilde e corajoso. Lembra, falando de Daniel, o que fez com que ele tivesse o favor dos homens e de Deus? Quais eram as duas coisas? Provérbios 3. Benignidade e que mais? Lealdade. Não sei se essa é a palavra, mas está em Provérbios 3. Benignidade e fidelidade. Duas coisas que devem andar junto. O espírito protestante não é agressivo, não se irrita, não desrespeita. É um perfeito equilíbrio de coragem e mansidão. Os dois podem andar juntos, sim. Pode. Deve. Apocalipse 2, verso 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Não podemos terminar sem falar a respeito do maná escondido. É muito relevante à luz do estudo da igreja de Pérgamo. O que é o maná escondido? Maná foi dado a quem? Israel. Onde? No deserto.
Vocês podem procurar isso em Deuteronômio 8, 2, 3, 15, 16, Deuteronômio capítulo 8. Vamos ler juntos. Isso é muito importante. O maná foi dado à igreja no deserto. Porque Israel é a igreja, né? Segura o dedo rapidinho em Deuteronômio. Rapidinho. Só para a gente provar que Israel, até mesmo no Antigo Testamento, Israel literal era igreja. Segura o dedo em Deuteronômio e vamos para Atos 7. Fugindo do plano, mas não do assunto. Vocês vão gostar. Atos 7. Vamos encontrar aqui. Verso 37, 38. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu. A ele ouvireis. Este é o que esteve entre a... Está vendo a próxima palavra? Congregação. Essa palavra congregação vem da palavra grega eclísia, que é traduzida para o português igreja, traduzida para o espanhol iglesia, traduzida para o francês iglês. A palavra congregação aqui é traduzida do grego para o português da palavra eclísia. Interessante, no inglês não é congregação não, é church, que é a palavra comum no inglês de igreja. Então aqui, Estevão, ele se refere a Israel como o quê? A igreja no deserto. Agora vamos para Deuteronômio 8. Aqui Moisés está falando à igreja no deserto. Diz assim no verso 2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, e se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o quê? O maná. Que tu não conheceste, nem tu nem os teus pais, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Então o maná é o alimento da igreja no deserto. Isso historicamente falando, não estou fazendo aplicação ainda não. O maná, antigamente, era o alimento da igreja no deserto. O maná escondido no Apocalipse seria o quê? O alimento espiritual de Israel espiritual, a igreja no deserto. Só que aqui nós temos uma outra palavra. Não é só maná, é maná o quê? Escondido. Por favor, na Bíblia, no Antigo Testamento, nós conhecemos algum pão escondido? Algum pão, alguma comida escondida que foi dada à igreja? Foi dada à igreja durante um período de 3 anos e meio. Exatamente. Vamos abrir em 1 de Reis 18:4. 1 de Reis 18:4. Porque aqui em Apocalipse 2, na promessa à igreja de Pérgamo, nós temos uma promessa que tem duas coisas. Os fiéis, os que vencerem, vão receber o maná escondido. Não é só maná. Se tivesse só falado maná, aí tudo bem. Alimento para a igreja no deserto. Mas é o maná escondido. Então nós temos que procurar algum lugar no Antigo Testamento que tem um alimento escondido para o povo de Deus. Verso 4. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel, e quando estudarmos a igreja de Tiatira, nós vamos entender o que Jezabel representa.
em Apocalipse 2, porque Jezabel é mencionada. Sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 o escondeu numa cova e os sustentou com o quê? Pão e água. Então aqui nós temos, aí você depois compara esse texto com Tiago 5, que fala o quê? Que o período em que eles ficaram escondidos foi 3 anos e meio, 1260 dias literais, que os fiéis de Deus, nos dias de Jezabel, receberam pão escondido. Pedra branca, vocês vão descobrir lendo o livro de Urias Smith, que o tempo esgotou. Mas só procurar a seção no capítulo que fala sobre as 7 igrejas, Pedra Branca, ele tem uma explicação boa para vocês. A promessa. Ele fala sobre a Pedra Branca. Agora nós vamos rapidamente fazer um resumo da igreja de Tiatira, a 3ª igreja de Pérgamo. Acabamos de terminar e agora a 4ª igreja, o 4º período profético, colocado aqui no capítulo 2 de Apocalipse, dos versos 18 a 29, Tiatira. Vamos ler então o versículo 18, que diz: E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Este período representa a Idade Média, período de 538 a 1798, o período de 1260 dias proféticos, mencionados em Daniel capítulo 7 e também Apocalipse 12. A palavra Tiatira significa odor de aflição. O povo de Deus sofreu grandemente durante esse período. E Jesus se apresenta a essa igreja de acordo com a sua necessidade. Filho de Deus. Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo. Jesus se apresenta como Filho de Deus porque ele estava competindo com outro agente durante esse período para obter esse título. Ou seja, havia um inimigo que estava usurpando as atribuições do Filho de Deus durante o período representado pela igreja de Tiatira. Jesus é apresentado como aquele que tinha os olhos como chama de fogo, porque ele penetra os segredos da alma. Seus pés semelhantes ao latão reluzente, representando aquele que foi perseguido, e seu povo, seus santos, durante esse período, também estavam passando por sofrimentos parecidos com o dele. Capítulo 2, versículo 19, Jesus continua dizendo: Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Verso 20. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Vamos falar sobre Jezabel. 1 de Reis, capítulo 16, verso 31, fala de Jezabel. Ela servia e adorava a Baal, e ela conduziu o povo de Deus na adoração de Baal. 1 Reis, capítulo 18, verso 4, também apresenta Jezabel como perseguidora do povo fiel de Deus. Em 1 de Reis, capítulo 21, versos 7 a 11, Jezabel enviou cartas em nome do Deus do céu
dando ordens para matar os servos fiéis de Deus. Como nós sabemos, fornicação na profecia representa a mistura da fidelidade e da infidelidade. E agora vamos analisar aqui o verso 21, que diz: e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição. Tiago, capítulo 5, verso 17, fala, em Tiago, capítulo 5, verso 17, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse e, por 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. Vocês devem lembrar da história de como Deus trouxe uma seca sobre a terra de Israel, nos dias em que o culto a Baal havia sido introduzido por Jezabel na igreja de Deus. E Deus, em sua misericórdia, trouxe uma seca, e essa seca durou 3 anos e meio. Então, esse espaço de tempo que foi dado a Jezabel, mencionado aqui em Apocalipse capítulo 2, é um período de 3 anos e meio. Então podemos entender que esse período de 3 anos e meio, no contexto de Apocalipse capítulo 2, está se referindo aos 3 anos e meio proféticos, ou seja, 1260 dias proféticos ou 1260 anos literais, nos quais o povo de Deus estava sob a perseguição e o controle de Jezabel, a prostituta, que uniu a adoração falsa à adoração verdadeira durante esse período. Muito bem. O resto do capítulo fala sobre o trabalho de Jezabel durante esse período de 1260 dias proféticos, e no verso 26 vem a promessa de Jesus: e ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O IEST está comprometido em fornecer mensagens relevantes como essas gratuitamente, a fim de cooperar com Deus no avanço de seu reino. Para ouvir mais sermões e palestras como essa, acesse nosso site www.iestrj.org.